Olá, estamos iniciando o programa Fórum Comunitário aqui na CWBTV, o canal comunitário de Curitiba. O programa Fórum Comunitário de hoje vai tratar da comunicação e alternativa sindical. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o jornalista Pedro Carrano, repórter do jornal Brasil de Fato, e com Guilherme Carvalho, presidente do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Paraná, Sindijor, e jornalista do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba, SISMUC. Guilherme e Pedro, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite para o programa Fórum Comunitário. Muito bem, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Boa noite aos telespectadores e a você, Wallace. Obrigado, Wallace, boa noite. É um prazer poder estar aqui debatendo assuntos tão importantes aí para a comunidade. Guilherme, diante da realidade de concentração dos meios de comunicação no Brasil, que papel a comunicação alternativa e sindical tem cumprido? Bom, eu acho que quando a gente fala em comunicação alternativa ou comunicação sindical, nós estamos falando de veículos de comunicação e de profissionais que atuam numa área diferente daquilo que atua os meios de comunicação comercial. Eu acho que a gente ainda está muito longe daquilo que é necessário para fazer uma contra-hegemonia, como se diz, aos grandes meios de comunicação. A gente tem bons exemplos hoje no Brasil, bons exemplos de sindicatos que estão fazendo um bom trabalho. O Brasil de Fato é um exemplo desse jornalismo de esquerda, digamos assim, ou contra-hegemônico. Tem sindicatos aqui em Curitiba, ou sindicatos de nível nacional que fazem um bom trabalho de imprensa também, mas eu diria que a gente ainda está muito longe, né? Eu acho que o papel que esses meios têm feito, que os meios alternativos têm feito, ainda está bastante longe daquilo que a grande mídia tem colocado para a população. Então, diariamente a gente tem mensagens chegando na casa das pessoas, chegando para a vida dessas pessoas, né? Mas a gente não vê ainda uma resposta numa mesma altura dos movimentos, dos sindicatos, enfim, de quem poderia estar fazendo essa contra-informação. Então, eu acho que a gente avança no ponto de vista, sobretudo profissional, técnico, né, da coisa. A gente vê profissionais fazendo bons trabalhos, sindicatos investindo nos seus meios de comunicação, importantes iniciativas da imprensa alternativa, que eu acho que são bastante significativos, sobretudo pelo papel que os jornalistas, os profissionais têm executado nesses meios, mas do ponto de vista da competição com os meios de comunicação comercial, eu acho que a gente ainda deixa a desejar bastante, eu diria. Até por uma disparidade de estrutura mesmo, né? Você pega hoje as tiragens dos veículos impressos, né, da mídia alternativa e de esquerda, mesmo sindical, ainda são muito pequenos, né, se comparados aí com os grandes veículos de comunicação, né? O acesso a meios, né, que hoje a população tem muito mais acesso, como por exemplo a própria televisão, né? Quer dizer, a esquerda hoje, o movimento sindical, ainda usa muito pouco, tem muita dificuldade de usar essas ferramentas, né? Então tudo isso faz com que muitas vezes, né, inclusive um sindicato, por exemplo, entre em greve, roda uma série de materiais, cartazes, panfletos, né, com uma tiragem de certa forma limitada, né? E os veículos aí da grande empresa, ao contrário, estão falando, como o Guilherme disse, na casa de todo mundo, quer dizer, conseguem uma amplitude muito maior, né? Isso acaba colocando muitas vezes a esquerda, os movimentos contra a lona, vamos dizer, né? Quer dizer, com uma comunicação muito limitada, se a gente for pensar na comunicação para a sociedade, né? Pedro, continuando com você a segunda pergunta, como vocês avaliam na conjuntura da comunicação contra-hegemônica na América Latina? Eu acho que na América Latina, o quadro é muito parecido com o quadro brasileiro, né? Há uma extrema concentração dos meios de comunicação e muitas vezes em grupos que acabam se colocando lado a lado com setores mais conservadores de determinados países, né? E eu acho que é mais do que a gente dizer que, bom, a mídia não tem dito a verdade ou a mídia tem falado uma informação que não é do movimento popular e sindical e de esquerda. É mais do que isso, né? A mídia no continente latino-americano, os grandes grupos de comunicação têm que se colocado ao lado dos setores, inclusive golpistas muitas vezes, né? A gente houve um golpe de Estado em Honduras em 2009 e boa parte da mídia se colocou ao lado do governo que se instaurou no poder e tirou um governo até então democrático popular que estava lá, que foi o governo do Manuel Zelaya, né? O mesmo caso a gente pode ver mais recentemente agora no Paraguai,
onde o governo do presidente Lugo também foi retirado por meio de uma articulação institucional, e os veículos de comunicação naturalizaram o fato, né? Eles não criticaram, houve pouco espaço para perspectivas críticas, né? Tanto que nesse sentido houve uma resistência por parte dos trabalhadores da TV educativa, da TV pública, né? Educativa é a nossa, da TV pública do Paraguai. Eram trabalhadores que não aceitaram se submeter àquelas forças golpistas que resolveram ter uma ingerência sobre a televisão pública. A primeira televisão pública do Paraguai, o Paraguai até então, antes do governo Lugo, não tinha uma experiência de televisão pública, ou seja, ele abriu um pequeno espaço para a classe trabalhadora, para os pobres poderem ter um espaço, né? Houve o golpe e aquele espaço foi justamente onde a população buscou defender a TV, quer dizer, se colocou em frente à TV, buscou falar, abriu-se o microfone para a população que estava contra o golpe, né? Então a gente tem um cenário hoje, resumindo na América Latina, né, de uma disputa, né? Então, por um lado, esses grandes grupos colocados ao lado de setores conservadores e, por outro, também, quer dizer, algumas alternativas para a população, a partir muitas vezes de governos progressistas, inclusive alternativas no campo da comunicação, né? Nesse caso, quem tem mais avançado, posso daí falar ao longo do debate, né, é o governo da Venezuela, talvez, criando experiências de comunicação popular, e agora, recentemente, com a lei de meios na Argentina, né, que tem sido também essa disputa entre o governo Kirchner, a sociedade e os meios de comunicação que não querem ceder espaço, né? E, por sinal, está tendo um problema agora, né, com a presidenta. Na Justamente, Argentina, sobre né, o Clarim. Teve agora, chegou Realmente. um limite, né, que era um prazo, agora no dia 7 de dezembro, para os meios de comunicação estarem se adequando a regras que não são necessariamente regras de estatização ou de tirar uma parcela de poder desse grupo econômico, mas são regras de regulamentação, né, de regulação, que boa parte dos meios, cerca de 20 meios de comunicação na Argentina, grandes meios, né, se adequaram, mas o Grupo Clarim resistiu, tem resistido na justiça, né, a se adequar a isso. O que seria essa adequação, né? Seria abrir um maior espaço para a vinculação de programas populares, dar voz para setores, por exemplo, os indígenas, mapuches, que não têm espaço na mídia argentina, né? Abrir também um espectro maior de participação dos movimentos sociais no espectro radioelétrico, quer dizer, haver um espaço também destinado para um setor importante da sociedade. Então, tudo isso que são medidas populares, com o apoio da sociedade, né? A mídia tem resistido, os grandes grupos têm resistido e têm feito esse embate com o governo Kirchner. Eu acho que é interessante a gente pensar, inclusive, a reação desses meios de comunicação, né, a iniciativas como essa. No Brasil, se a gente puder voltar um pouquinho atrás, a gente vai lembrar que recentemente teve um debate sobre a criação do Conselho Nacional de Jornalistas, né, o Conselho Federal de Jornalistas. Ou agora uma proposta que já está, inclusive, tramitando no Congresso sobre a regulamentação dos meios de comunicação no país. Quer dizer, é muito comum a gente verificar que, sobretudo em países como os da América do Sul, da América Latina, a gente observa uma reação bastante conservadora desses meios de comunicação quando se trata de iniciativas que visam justamente a democratização desses meios de comunicação, né? Ou seja, a possibilidade das pessoas, da população, colocar os seus interesses acima dos interesses comerciais, né? Porque no final das contas, esses meios de comunicação são empresas, né, que visam lucro com seus negócios, com seus interesses familiares muitas vezes, e que não podem estar em consenso com uma proposta de TV pública ou com interesse público, né? Então, eu acho que é interessante a gente perceber isso para começar a pensar que iniciativas dificultam a democratização desses meios de comunicação, que interesses estão por trás dessa dificuldade da democratização dos meios de comunicação, ou a reação de um jornal como o Clarim, né, que recebe apoio de vários meios de comunicação aqui no Brasil, como a gente tem observado, e que precisam ser revistos. Eu acho que é importante a sociedade estar preparada para esse tipo de debate, para entender o que está acontecendo, porque a realidade da Argentina é muito parecida com a nossa realidade, né? A gente tem grandes meios de comunicação impostos lá, como tem aqui também, né? Se dizem que são 5 ou 6 famílias que dominam os meios de comunicação no país de massa, né? Os meios de comunicação de massa. Então, acho que é importante a gente fazer esse debate e pensar de uma forma crítica para que a gente possa rever esse modelo, né? Esse modelo de comunicação que a gente tem no país hoje. Não, é muito interessante, só complementando, justamente isso, né? Não são, tanto na realidade brasileira como latino-americana, grupos apenas que controlam a informação, né? A gente pode dizer que hoje tem se comportado como grupos políticos, né?
participam de articulações como a do Instituto Millennium, que tem uma posição bastante conservadora, contrária de governos como da Venezuela, Equador, Bolívia, mesmo como governos do Brasil, da Argentina, que tem feito uma perspectiva de mudanças, né, nas condições da população. Então são grupos que participam diretamente no embate contra esses governos e, inclusive, como a gente fala no Brasil, muitas vezes cumprem um papel de partido político, né? Dado o desgaste hoje de ferramentas de organização da direita, por exemplo, a gente pensar, né, recentemente o DEM, né, ex-PFL, até acabou se dissolvendo, tem perdido pessoas para o PSD, quer dizer, toda essa dificuldade hoje da direita se articular numa forma mais partidária, a mídia acaba cumprindo muito esse papel conservador e de oposição a governos que têm implementado em diferentes níveis, não dá para a gente entrar aqui, mas algumas formas de mudança na vida da população, né? Então a mídia está cumprindo esse papel de vanguarda, vamos dizer, né, e entrando numa seara que é a política, inclusive, né? Guilherme, quais são as ferramentas de comunicação alternativa e sindical e quais os desafios em construir esse tipo de comunicação no Brasil? Eu entendo que nos últimos anos a gente tem visto uma diversificação desses meios de comunicação, né? Antigamente a gente tinha o jornal impresso, né, o jornal sindical como a grande ferramenta de comunicação dessas entidades. Mas nos últimos anos, eu diria que a partir dos anos 2000, sobretudo, os sindicatos têm feito determinados investimentos em novas tecnologias que são bastante interessantes. E por conta desses investimentos, a gente tem observado uma diversificação das ações de comunicação dessas entidades. Então, não só o jornal, né, o jornal impresso, mas o material que é feito para a internet, a produção de notícia para a internet, o acesso a redes sociais que esses sindicatos passam a ter e divulgação dessas informações por meio dessas redes sociais, né? Enfim, uma série de recursos, vídeo, áudio, que possibilitam a esses sindicatos chegar mais perto da população, chegar mais perto dos trabalhadores a quem eles representam e, de alguma forma, também uma abrangência maior da sua ação para outros meios que não só os trabalhadores que eles estão representando e que eu acho que são bastante interessantes assim, para a gente perceber, porque possibilitam uma potencialização dessa comunicação sindical. Então, acho que são iniciativas interessantes, né? É lógico que a gente precisa avançar, precisa melhorar, precisa contratar mais profissionais para atuar nessas áreas, né? A gente tem, assim, eu tenho percebido um crescimento de profissionais atuando dentro das entidades, o que é muito interessante, porque eu estou percebendo que os dirigentes sindicais têm estado sensíveis a essas demandas, né? Quer dizer, percebendo que nós precisamos de profissionais para fazer uma comunicação bem feita, com qualidade e com um nível profissional. Mas a gente precisa avançar, né? A gente precisa continuar investindo, precisa de iniciativas que envolvam os sindicatos, né? Meios de comunicação que envolvam sindicatos de outras entidades, né? Para que se possa fazer uma comunicação cada vez mais forte, mais próxima das pessoas, mais próxima da sociedade. Pedro, o jornal Brasil, de fato, completa 10 anos em janeiro. Fale sobre a proposta dessa ferramenta de comunicação, quando surgiu e como tem se organizado até a data de hoje. Bom, olha, o Brasil de fato ele surge num momento muito interessante do Fórum Social Mundial de 2003, a partir de uma iniciativa de diferentes movimentos sociais, intelectuais, entidades também sindicais, né, de pensar o seguinte: hoje, né, a gente está conversando aqui também sobre a comunicação do movimento sindical. Se a gente pensar no plano nacional, quantos jornais de sindicato nós temos, né? De acordo com cada entidade tem as suas formas de comunicação específicas para as categorias, etc., né? Mas em que momento a gente vai conseguir reunir essa diversidade de experiências, mas ter um jornal de esquerda, popular, anti-imperialista, a favor das causas populares, que consiga se contrapor a esse quadro que a gente está colocando aqui, né, de 5 ou 6 famílias que controlam os meios de comunicação, né? Parece que se a gente não tiver essas experiências como a do Brasil, de fato é uma tentativa nesse sentido, né, ainda com toda uma caminhada aí pela frente, né, mas parece que a gente fica muito atrás, né, falando apenas para setores específicos da esquerda, vamos dizer assim, né. Então o Brasil de fato é uma tentativa de reunir diferentes, contemplar diferentes movimentos sociais, diferentes centrais sindicais, mas pautando um projeto que a gente chama de Projeto Popular para o Brasil, né? Que está batendo nessa necessidade, né? De pautar a reforma agrária, pautar uma reforma urbana,
pautar um SUS, um Sistema Único de Saúde de qualidade, pautar melhores condições no mundo do trabalho, as bandeiras das centrais sindicais, como a jornada de trabalho de 40 horas, etc. Ou seja, um jornal que consiga dar voz para a esquerda, como um todo, de uma maneira ampla, se contrapondo a essa comunicação que a gente vê e que hoje pode até vir a noticiar questões dos movimentos sociais, mas não se aprofunda nisso, né? O Jornal de Brasil de Fato não é a única experiência, né? Mas a gente tenta se espelhar, por exemplo, uma experiência muito interessante no plano internacional é a do jornal La Jornada, do México, né? Então é um jornal de esquerda, é um jornal que é o terceiro do país em vendas, quer dizer, as pessoas compram ele em bancas, têm acesso. Um jornal que existe na vida política, consegue pautar, consegue levar essas questões, né? Quer dizer, ele não fica marginal, ele não fica específico. E acho que a necessidade... É a terceira edição no México? É a terceira edição no México, um jornal de esquerda. Nós ainda estamos muito longe disso, precisamos de mais contribuição do movimento sindical, mais envolvimento de militantes, de ativistas, de intelectuais. Ainda estamos muito distante disso, né? Quer dizer, não conseguimos nos contrapor a essas milhares de pessoas que todo dia têm acesso à TV, aos canais da mídia corporativa, como a gente chama, né? Tem um dado, tem um dado da CUT não, do Vito Gianotti, que é um jornalista sindical, que estuda bastante o tema, dá várias palestras sobre imprensa sindical, que ele diz o seguinte, que se nós juntássemos todos os jornalistas que trabalham em entidades da CUT, federações, sindicatos, na própria central, nós teríamos a segunda maior redação do país, nós só perderíamos para o grupo da Rede Globo. Quer dizer, então, existe uma estrutura, existe uma quantidade de profissionais atuando nesse mercado, mas eu tenho a sensação de que nós não estamos articulados de modo a fazer frente a esses grandes meios de comunicação, essas grandes corporações. Então, quer dizer, nós poderíamos dizer que nós temos um potencial mal explorado, né, nessa imprensa, mas que é capitalizado de alguma forma por alguns bons exemplos. É o caso do Brasil de Fato, é o caso da revista Caros Amigos, que tem uma excelente produção, a Carta Capital é uma outra revista muito boa nesse sentido, que é o que eu indicaria. Que são iniciativas que congregam essa contra-informação, digamos assim, né? Mas que poderia ser, nós poderíamos estar potencializando isso mais se a gente tivesse mais articulado, mais organizado, nessas entidades estivessem se organizando para de fato realizar uma comunicação integrada e não só para trabalhadores, né? não só para essa aquela coisa. Partindo dessa, mas indo para além, né? Sim. Não dá para a gente pregar para os convertidos, né? Como se diz. Claro. Então acho que é a hora da gente pensar numa comunicação que realmente integre as pessoas, né? Que faça as pessoas pensar sobre tudo. Né? Não dá para a gente viver de BBB, de novela, enfim, eu diria um lixo cultural que se espalha nos meios de comunicação e que de fato deixa o jornalismo ou a informação ou a percepção crítica das pessoas de lado, né? Então acho que é a hora da gente fazer uma força aí entre as entidades para começar a se reorganizar e fazer essa contra-hegemonia de fato. E da nossa experiência a gente tem aprendido muito isso, né? Quer dizer, o que não está colocado na grande mídia? A gente não tem na grande mídia informações sobre a África. O que está acontecendo naquele continente? E foi uma coisa muito elogiada no jornal, porque ele manteve durante anos uma coluna, reportagem sobre o que estava acontecendo na África, né? América Latina, né? A Globo tem um correspondente no Rio de Janeiro, um nos Estados Unidos, um em Tel Aviv, né? Um no Japão e, claro, que daí um na Europa. E o mundo como se acontecesse apenas nesses centros, né? O que acontece hoje no Caribe, na América Central, nos Andes? Quer dizer, essas informações a gente não tem acesso. E chegando na nossa realidade mesmo, né? Quer dizer, o que é falado do movimento sindical hoje pela grande mídia? O movimento sindical de 2003 para cá realizou um grande número de greves, um número que inclusive a gente não via, menor apenas que os anos 80, né? O que a mídia falou sobre isso, né? São sempre aqueles 30 segundos, normalmente criminalizando uma greve, sem explicar o processo que a categoria está envolvido, o processo de luta, de vida daquelas pessoas, quando acontece um despejo forçado numa área de ocupação, né? Quer dizer, é sempre muito superficial, sempre com pouco envolvimento, como a gente conseguir mostrar esse outro lado, né? E, como o Guilherme falou, não só para a gente, né, que já está envolvido nessas questões, mas para além, quer dizer, conseguir chegar e ganhar corações e mentes do restante da sociedade, né? Mas isso falta e acho que o nosso processo a gente está vendo como tem necessidade disso, né? Ou como há também, mesmo no senso comum, eu sinto mesmo nas pessoas, acho que há uma certa insatisfação
Pô, né, você vê muitas conversas na rua, pô, a mídia, você viu o que eles falaram, pô, né, a questão também é saber como canalizar isso e oferecer alternativa, né? Guilherme, nós estamos chegando quase ao final do nosso programa. Eu gostaria que você apontasse para as pessoas que estão nos assistindo sugestões de canais alternativos de comunicação. Então, acho que o Brasil de Fato acho que é uma excelente alternativa. A Carta Capital, uma revista muito boa, né? A revista Caros Amigos também é uma excelente alternativa, mas nós estamos vendo aqui de veículos de comunicação impressos, que muitas vezes as pessoas não conseguem ter acesso porque, enfim, não encontram na banca, enfim. Agora tem a internet, acho que é uma excelente opção para a busca de informação alternativa. Tem um site muito interessante chamado Carta Maior, que reúne uma série de pensadores intelectuais que discutem política, que discutem o país, tocam em questões que a mídia não toca, né, e que permitem um debate interessante. Mas, além disso, acho que o YouTube, né, que é considerado hoje o maior canal de televisão do mundo, né, então tem um potencial gigantesco. Ali a gente encontra vídeos que não estão, que não passam na televisão, que não vão passar nos grandes meios de comunicação, mas que trazem algumas informações que são interessantes para a gente pensar sobre o que está acontecendo com a sociedade. Aliás, esse é um elemento interessante que revolucionou os meios de comunicação, sobretudo a televisão, porque quando você tem a opção das pessoas publicarem os seus próprios vídeos, os veículos de comunicação passam a estar mais monitorados, porque se passa na internet, por que não está passando num jornal de um grande meio de comunicação? Quer dizer, isso policia os grandes meios de comunicação. É interessante essa revolução. Mas além desses sites, eu poderia indicar também sites de algumas entidades que sempre estão estão trazendo informações interessantes sobre a nossa realidade. O site do Diese, o site da CUT está muito bom, o site da CUT Brasil é bastante interessante, da CUT Paraná também, sempre trazendo, reunindo informações de diferentes veículos de comunicação, de diferentes sindicatos, né, centralizando essas informações. Enfim, a gente consegue na internet muitas alternativas para esses meios de comunicação, com informações feitas com qualidade, com uma produção bacana e que, sem dúvida, não deixa a desejar para nenhum grande meio de comunicação. Tem mais alguma contraponto aí? Guilherme falou boa parte dos que eu iria citar, eu acho que são esses mesmos, né? Mas eu citaria também, eu acho que para quem é interessado em pesquisar comunicação, esse debate que a gente tem feito, uma referência fundamental é o Núcleo Piratininga de Comunicação, né? Para ver como está se dando essas reflexões sobre uma comunicação popular. Eu acho que é fundamental os cursos de comunicação popular que eles organizam no Rio de Janeiro e que a gente também já fez no Paraná. Acho que é fundamental. O Vitor Janotti é talvez aí o comunicador que tem pensado mais essas questões. E no campo de indicação de sites, eu acho que também vale a pena a gente estar atento aí aos blogueiros progressistas, né, que a gente tem chamado. Acho que os encontros de blogueiros em todo o país têm ganhado número, as pessoas têm se envolvido. A gente tem alguns blogueiros que têm alimentado a mídia e também alimentado mesmo a mídia de esquerda, como Paulo Henrique Amorim, Rodrigo Viana, Altamiro Borges. Acho que é toda essa blogosfera que tem circulado muita informação alternativa, né? Tem dialogado muito com o movimento social e sindical e acho que não está se contrapondo a tudo isso que a gente falou da grande mídia, né? Mas em momentos políticos importantes do país tem conseguido fazer um enfrentamento, mostrar outra visão, às vezes até superando em alguns momentos a mídia impressa, mesmo a mídia televisiva, quer dizer, pelo menos conseguindo mostrar o outro lado da história, né? Exato. Que a gente fala tanto como jornalista, mas nem sempre ele está presente na mídia, né? Então os blogueiros progressistas é uma linha que a gente tem que ficar atento aí ao que eles estão falando. E uma outra sugestão, sim, que eu diria para quem quer pensar um pouco sobre jornalismo, pensar um pouco de forma crítica esse nosso jornalismo, tem o site Observatório da Imprensa, também muito bacana, que é coordenado pelo Alberto Dini, se eu não me engano, um jornalista super conhecido, né? Mas que é bastante interessante porque ele traz para nós uma crítica sobre a própria mídia. Então é uma espécie de um ombudsman da mídia brasileira e que eu recomendaria também como um espaço interessante para a gente refletir um pouco sobre o que está saindo na mídia, o que os grandes meios de comunicação estão publicando para a gente. Por último, fazer uma propaganda, reforçar, né? Quem se interessar pelo Brasil de Fato, são 16 páginas semanais, aí tentando mostrar reportagens com outro viés, com outra linha de pesquisa,
E daí o site é www.brasildefato.com.br, né? Questão das assinaturas também, quem quiser se interessar tem informações lá na página. Vou deixar o site do SISMUC, que é o Sindicato de Servidores Municipais, que é o sismuc.org.br, e o site do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná, que é o sindijorpr.org.br. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho que está sendo desenvolvido pelos sindicatos, é só entrar lá, acessar, vai ter bastante informação. Guilherme e Pedro, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Nós queremos agradecer a presença de vocês e o convite e que vocês aceitaram, e os minutos finais para as suas considerações. Eu gostaria de agradecer, Wallace, pelo convite, por ter tido a oportunidade e a honra de participar ao lado do Pedro Carrano, que é o meu colega, meu companheiro lá no Sindicato dos Jornalistas também, e dizer que eu admiro bastante o trabalho que é feito no Brasil de Fato e o trabalho que ele faz também, e deixar esse recado aí para o pessoal, né, para o pessoal que está nos assistindo, para que busque essas informações, para que a gente reflita sobre os meios de comunicação, porque é justamente essa opção, essa percepção crítica da sociedade que permite um contraponto aos grandes meios de comunicação, que vai fazer com que esses grandes meios de comunicação revejam suas posturas, né? E para que a gente possa mudar de alguma forma, não só o conteúdo, mas a estrutura desses meios de comunicação, como já está sendo feito em outros países também. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. O programa Fórum Comunitário está chegando ao final. Nós queremos agradecer a sua audiência e até o próximo programa.